Agora vamos falar das eleições 2022. O IPESP divulgou uma pesquisa de intenção de votos para presidente nas eleições deste ano. Na pesquisa estimulada, o ex-presidente Lula, do PT, tem 44% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, vem em seguida com 24%. Em terceiro, aparece Sérgio Moro, do Podemos, com 8%. Ciro Gomes, do PDT, tem também 8%. João Dória, do PSDB, tem 2% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, Rodrigo Pacheco, do PSD e Alessandro Vieira, do Cidadania, têm 1% cada. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou. Brancos e nulos ou aqueles que não votariam em nenhum dos candidatos que foram apresentados somam 8%. Não sabem e não responderam, 4%. Agora vamos ver como ficam os cenários no segundo turno. Vamos lá então. No cenário entre Lula e Jair Bolsonaro, o petista aparece com 54% dos votos, enquanto o atual presidente tem 30%. Brancos e nulos somam 16%. Contra Sérgio Moro, Lula tem 50% dos votos, enquanto o ex-juiz aparece com 31%. Brancos e nulos têm 19%. Contra Ciro Gomes, Lula vence com 51% contra 25% de Ciro. Brancos e nulos têm 24%. Contra João Dória, do PSDB, Lula está à frente com 52% dos votos. Dória soma 19%. Brancos e nulos, 29%. Agora, em um segundo turno entre Ciro Gomes e Bolsonaro, o cenário fica assim. Ciro Gomes aparece à frente com 45%, contra 33% de Jair Bolsonaro. Brancos e nulos somam 22%. Em um cenário entre Dória e Bolsonaro, no segundo turno, o cenário fica o seguinte: Dória lidera com 42% dos votos contra 33% de Jair Bolsonaro. Brancos e nulos, 25%. Numa disputa entre Moro e Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça aparece com 35% dos votos contra 28% de Jair Bolsonaro. Brancos e nulos somam 37%. A pesquisa ouviu 1.000 pessoas nos dias 24 e 25 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Obrigada, Roberta. Nessa mesma pesquisa foi perguntado se as pessoas tinham interesse pelas eleições de 2022 e 65% dos entrevistados disseram que sim, tem muito interesse no assunto. Eu volto com você agora, Gustavo Uribe. Carla, isso mostra um cenário diferente do que apontava as candidaturas mais à direita, porque elas diziam que você ainda tem esse cenário instável, sobretudo essas candidaturas de terceira via, porque os eleitores ainda não estavam muito interessados nas eleições. Mas a pesquisa mostra que 65% dos eleitores estão interessados, ou seja, mais ou menos eles já sabem quem são os candidatos e já definiram seus votos. E a pesquisa também mostra um cenário muito preocupante para o presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos 2 meses de Auxílio Brasil de valor cheio, de R$ 400. A expectativa no Palácio Planalto é de que a partir de agora, de janeiro e fevereiro, a rejeição do presidente diminuísse e a sua aprovação aumentasse. Mas o que a pesquisa apontou é que os níveis seguem muito parecidos aos meses de novembro e dezembro, sem grandes alterações. Fazendo uma comparação, por exemplo, a rejeição do presidente hoje é de 55%, enquanto a sua aprovação é de 23%, mantendo os índices anteriores, ou seja, o Auxílio Brasil, que era considerado a salvação da lavoura para o presidente Jair Bolsonaro, não alterou ainda as intenções de voto. A rejeição do presidente também é considerada bastante alta, é de 64%, enquanto nós temos outros nomes com percentuais mais abaixo. E a pesquisa também preocupa bastante a campanha de Sérgio Moro. Sérgio Moro já tinha uma expectativa, e as outras pesquisas apontaram, de chegar aos 2 dígitos, pelo menos neste ano, para conseguir abrir um caminho um pouco maior e se diferenciar dos demais candidatos da terceira via. Mas Sérgio Moro novamente pontuou abaixo dos 2 dígitos. E a rejeição de Sérgio Moro continua muito alta, foi de 53%, assim como a de João Dória, de 57%. Então, não é um cenário muito positivo para essas candidaturas. Mas, enfim, agora ainda nós temos mais 2 meses, 3 meses até abril, que é o prazo em que analistas políticos dizem que as candidaturas começam a se definir um pouco mais,
estaduais por conta do prazo de descompatibilização para aqueles que têm cargos. E aí a esperança, pelo menos do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, é de que o Auxílio Brasil tenha um resultado um pouco maior nas regiões Norte e Nordeste e consiga alavancar um pouco a candidatura do presidente Jair Bolsonaro com uma maior intenção de voto e uma menor rejeição. Carla. Obrigada, Uribe. Em entrevista a uma rádio, o ex-presidente Lula voltou a falar da possibilidade de aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin, dizendo que essa aliança seria boa para ambos. O Matias Brotero traz para a gente as movimentações em torno das possíveis candidaturas do petista e também de outros candidatos. Vamos ver. O ex-presidente Lula falou sobre Dilma e Alckmin durante entrevista à rádio CBN Vale do Paraíba. Disse que tem carinho pela ex-presidente, que ela é tecnicamente competente, mas que não tem a paciência que a política exige. Aonde é que a companheira Dilma, na minha opinião, erra? É na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas dizerem não, para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que a pessoa está falando. Você não pode ficar agressivo, você precisa entender. Eu sou daqueles políticos, se o cara estiver contando uma piada que eu já sei, eu não vou dizer para o cara, eu já sei essa. Não, conta outra vez. Se for necessário rir, eu vou rir. Já para Geraldo Alckmin, nada de porta fechada. Disse que uma eventual aliança com o ex-governador seria bom para os dois, mas que isso ainda depende do partido que Alckmin vai escolher. É só a gente dar tempo ao tempo para saber se pode ser construída essa aliança, qual partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não decidiu, mas certamente ele também tem tempo para decidir. Né? Há muita gente querendo levar o Alckmin e eu acho que ele está apenas fazendo uma aferição, sabe, dos convites que ele está recebendo para ele tomar a decisão. Quando ele tomar a decisão, eu tomo a minha decisão, aí nós vamos sentar e conversar. Do outro lado da disputa, Sérgio Moro decidiu usar as redes sociais para responder às críticas pelo trabalho que fez na iniciativa privada após deixar o governo Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça prestou consultoria para a Álvares e Marçal, que foi contratada para administrar a recuperação judicial de empresas alvos da Lava Jato. O PT e o Centrão queriam me investigar por uma CPI. Já desistiram, porque sabem que não iam encontrar nada de errado e iam quebrar a cara. Tem um ministro do TCU e quer investigar o que eu fiz no setor privado, depois que deixei o cargo de ministro da Justiça. É um abuso esse processo, cheio ali de ilegalidade. De todo modo, eu quero ser transparente. Ainda no ano passado, o TCU determinou que a empresa Álvares e Marçal divulgasse quanto o ex-ministro recebeu ao deixar a empresa em outubro. Álvares e Marçal afirma que possui uma cláusula de confidencialidade que não permite a divulgação das informações sem o consentimento de Moro. Mas o próprio Moro prometeu divulgar essas informações na próxima sexta-feira. Quanto que eu ganhei, quanto que eu recebi, mostrar que eu não recebi nada de empresa investigada na Operação Lava Jato. Isso, quem fala isso, mente. Aqui em Brasília, a expectativa é por mais uma reunião do Comitê de Campanha do presidente Bolsonaro. O grupo deve se reunir para tratar de 3 principais assuntos: composição de chapa, data para confirmar a pré-candidatura e a busca por um marqueteiro. O encontro está previsto para acontecer na sexta-feira e deve contar com a participação de lideranças de partidos aliados, como PP, PL e Republicanos. Quarto colocado nas pesquisas de intenção de voto, Ciro Gomes publicou um vídeo em que reage às declarações de Moro no podcast Flow. Esse formato de gravação é popular entre os jovens. Sentado numa cadeira gamer à vontade e de moletom, o pré-candidato à presidência do PDT destacou as diferenças com o ex-juiz. Criticou, por exemplo, a ideia de Moro de privatizar a Petrobras. Segundo este cientista político, a estratégia pode não ser a melhor opção. Porque o que as pesquisas estão mostrando é que o Ciro Gomes é a segunda opção de voto do Lula e que o Moro é a segunda opção de voto do Bolsonaro. Eles não têm eleitorados parecidos. Uma disputa entre eles, na verdade, tende, na minha avaliação, a fortalecer a polarização que já está colocada entre Lula e Bolsonaro. Vamos então falar com os nossos analistas, Basília Rodrigues, Sidney Rezende, comentando aí essas movimentações dos pré-candidatos. Começo com você, Basília.
Olha, a gente ouviu o pré-candidato Ciro Gomes ontem, em entrevista aqui à CNN Brasil, ele deixou muito claro que vai governar, numa eventual eleição, governar com quem o povo brasileiro escolher. Ou seja, ele, que é um crítico ferrenho do chamado Centrão, reconhece também que se em 2022, nas eleições agora neste ano, o Centrão continuar a predominar ali no Congresso Nacional, ele, eventualmente eleito presidente da República, não vai dispersar, né? Não vai deixar de fechar ali um acordo para conseguir garantir a chamada governabilidade. O presidenciável afirmou nessa entrevista, e isso me chamou muita atenção, que as pessoas devem escolher pela ideia e não pelo nome de quem está se colocando aí na disputa. E, novamente, trouxe aquela cartilha que já é muito conhecida do Rebelde, né? Ele querendo adotar esse nome agora, mas com ideias que já vêm de outras eleições, como a própria eleição de 2018, ao dizer que vai revisitar a Constituição, fazer um tipo de revisão constitucional nos seus primeiros 6 meses, aumentar impostos para os chamados super ricos. O Ciro Gomes, ele demonstra que está se encontrando ainda, tentando se encontrar ainda nesse discurso do rebelde, né? Uma tentativa de se diferenciar dos outros candidatos. Ele já é velho de guerra, veio de outras eleições, inclusive presidenciais. Em 2018 ficou em 3º lugar e agora vê que está disputando espaço com novatos, com quem está apostando o nome na corrida eleitoral pela primeira vez, como Sérgio Moro. Compreende-se aí que ele parte de uma aderência, né? Ele parte de um público eleitoral que já o conhece, que é Ciro Gomes, mas não conhece a versão política de Sérgio Moro. Isso pode ser um diferencial para demonstrar quem tem mais chances, né, de despontar nessa chamada terceira via. O embate entre eles, aí eu concordo com o especialista que falou há pouco aí, que a gente ouviu, o embate nessa terceira via só fortalece quem está nos polos, né? Só fortalece quem está nos extremos. São duas forças que, aí a gente está falando de Bolsonaro e Lula, que se retroalimentam, um fala do outro para realmente se manter em evidência no público, na notícia, e enquanto a terceira via não ganhar um único caminho, somente mesmo a primeira e a segunda candidatura é que saem ganhando com isso. Obrigada, Basília. Passo a você, então, Sidney. Esses resultados das pesquisas já dão uma noção do que está por vir aí nos próximos meses. Queria saber qual é a influência delas sobre eleitores e sobre os pré-candidatos. Carla, imagine uma estrada e para se chegar ao final dela se tem que percorrer, né? Então nós estamos no início. Se você me dissesse assim, essa pesquisa é definitiva, ela vai influenciar o eleitor gravemente, eu diria que não. Mas você não pode deixar, eventualmente, quem está nas primeiras posições, deslanchar muito. E nesse preciso momento, o que a gente tem? A gente tem Lula com a intenção de voto bastante reforçada em todas as pesquisas, tem a menor rejeição e tem um fator. Ele é um dos mais conhecidos dos disputantes, dos candidatos. E repare, quem está na frente são os mais populares, que as pessoas mais conhecem. Estou me referindo a quem? Ao presidente Bolsonaro, ao próprio Lula, Ciro Gomes, João Dória e Moro. Moro talvez menos como candidato, mais como juiz, né? E atrelado ao nome Lava Jato. Mas o que acontece então, se você também me perguntasse, pode-se mudar a estratégia dos candidatos por conta de uma pesquisa como essa e outras? Sim, eu tenho a impressão que todos agora vão alvejar mais Lula, porque não se pode deixar que ele tenha também uma vantagem. A campanha não começou, tá certo? Denúncias vão surgir, novos casos vão ocorrer em agosto mesmo, ali de junho até agosto teremos debates, né? Inclusive a CNN vai estar presente nessa cobertura, então certamente ali nós vamos ter uma definição maior. Mas eu tenho a impressão que agora as baterias vão se voltar mais contra Lula do que contra Bolsonaro. O próprio Bolsonaro vai bater no Lula, mas também não agora, porque ele está sentado em cima de 25, 26, 28% de um eleitorado que está fechado com ele, né? Mas eu acho que essa é a estratégia que vai modificar. E para fechar, acho que não vai ser uma forma só de bater, não. Vai ser pelas redes sociais de uma maneira, né? Vai ser pela televisão de uma outra e pelos outros meios e plataformas de maneira distinta também. Mas que vai se voltar, na minha opinião, nos próximos 60 dias mais contra Lula do que contra outro, sim, porque está bem na frente. Obrigada, Sidney.